Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre cada um de nós nessa noite. Eu quero dizer que mais uma vez é uma alegria muito grande estarmos juntos novamente nesta quarta-feira, compartilhando da palavra do Criador, a qual tem nos transformado paulatinamente. E devido a essa transformação, aqueles que se sujeitam a serem transformados pela palavra de Deus vão se tornando gradativamente mais felizes, experimentando a sua plenitude pelo poder da palavra, porque a plenitude, a alegria, a felicidade, a abundância, ela se dá quando nós nos aproximamos do Criador através das suas leis. Então nesta noite nós daremos continuidade àquela palestra que estávamos falando dela anteriormente, sobre os medos. Então nós vamos continuar e nós vamos estar falando sobre isso e aprendendo mais e mais a viver uma vida sadia, uma vida abundante, aquela que o Senhor Jesus preparou para nós. Uma coisa nós devemos saber e devemos deixar isso bem claro na nossa consciência, que nós precisamos viver o que está escrito em todos os ambientes que nós frequentamos. Não adianta, no momento em que nós estamos juntos, no momento que estamos unidos em oração, no momento dos louvores, no momento dos cultos, não adianta ali, naquele momento, nós vivermos aquela presença agradável do Espírito Santo e depois, quando nós estamos no meio de pessoas que não creem, ou então no meio dos obstáculos da vida, aí nós negamos o nosso aprendizado mediante aqueles obstáculos. Então a vida cristã, ela é para ser levada em todos os nossos caminhos. Em todo o tempo, nós temos que rebater as informações do mundo que tentam infiltrar nas nossas mentes. Porque se nós não rebatemos, se nós assistimos um jornal que diz que realmente a crise se agravou devido a vários fatores e nós concordamos com aquilo, automaticamente nós negamos a vida abundante que vem de maneira sobre-humana as nossas vidas, porque nós estamos aceitando aquilo que está sendo ministrado. Ou então, em uma breve conversa, nós escutamos pessoas dizendo e afirmando que a situação vai piorar e usa dados, estatística, usa informações e aquilo nós aceitamos. Realmente, nós vamos ter que criar uma outra forma de vida, nós vamos ter que reduzir tudo, nós vamos ter que parar, reduzir a nossa fonte de gastos, ou melhor dizendo, nós vamos ter que reduzir os nossos gastos, nós vamos ter que reduzir as nossas despesas, e aquilo nós vamos nos cercando de uma escassez terrível, porque nós não estamos rebatendo no nosso estado de consciência aquilo que vem contra os princípios do reino. Ou nós vivemos verdadeiramente o reino, ou nós vivemos o mundo. Nós não podemos agradar a dois senhores. Na verdade, se nós analisarmos o mundo, as tendências, a bolsa de valores, as ações, como está se comportando os gráficos, quais são as tendências? Então, nós estamos lá analisando os gráficos e ali nós estamos vendo as tendências e sabemos então que o amanhã não vai ser bom. E ali nós depositamos a nossa confiança. Isso então vai acontecer como tem acontecido no mundo. Porque se os profetas de Deus eles tivessem acreditado nas tendências, eles jamais seriam profetas. Eles teriam que viver segundo o curso do mundo. Quando na verdade essas tendências que nós acreditamos, porque pessoas de crédito falaram na televisão, porque
economistas fizeram análises criteriosas e passaram essas informações. Então, quando nós estamos dando crédito para que aquilo entre nas nossas vidas, assim se fará. Porque assim como ele pensa, assim ele é, está escrito no livro de Provérbios. Eu já falei desse versículo várias vezes. Então, o reino de Deus, ele é para ser vivido de maneira sobre-humana. Porque se fosse para ser natural, nós estaríamos vivendo naturalmente. Mas naturalmente, o reino de Deus não opera. Ele opera acima do natural, acima das forças humanas. Então, as condições do mundo, nós temos que rejeitá-la no nosso interior e estabelecer uma nova realidade para nós, assim como Abraão fez no momento em que ele se direcionou para o lado oposto do seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló analisou as tendências, ele viu então as planícies, ele viu uma terra fértil, ele analisou os resultados naturais. Mas nós que somos do reino, nós não podemos viver segundo os resultados naturais. Nós criamos o nosso próprio resultado. E assim foi com Abraão. Ele foi para o lado da terra seca. Então, se fosse analisar com os economistas, ele teria pouquíssima chance de ser um vencedor. Mas o que aconteceu? Por que as tendências, os gráficos, as ações, então, que apontaram para baixo, segundo a vida de Abraão, não tiveram êxito? Porque ele não estava vivendo segundo o curso deste mundo, segundo as informações, segundo as tendências. Porque se você vai para uma terra seca, uma terra árida, então é óbvio que ali o seu plantio ele não vai dar resultado. Mas isso é segundo o curso do mundo. Isso é na dimensão natural. Porque quando nós estamos vivendo a dimensão sobre-humana, a direção sobrenatural, é diferente. A terra árida também vai dar resultado positivo, porque da boca do Senhor o disse. É assim que funciona. Mas quando nós estamos diante de resultados negativos, das tendências, dos gráficos e de tudo mais, nós amolecemos a nossa fé. Dentro de nós vem aquelas frases: nossa, realmente eles têm razão. Eu não vou nem entrar com esse negócio de fé, porque senão eu vou pagar o mico. Mas quando na verdade, na maioria das vezes, nós não devemos retrucar as pessoas, porque está escrito: não deem aquilo que é santo aos cães. Porque os cães, eles não compreendem, eles vão se voltar contra nós. Então é momento de se calar, é momento de rejeitar aquilo internamente. Nós só lançamos palavras àqueles que realmente precisam ouvir mediante a revelação do Espírito Santo. Então não é para falar de qualquer maneira, não é para falar com qualquer pessoa, tudo tem o momento certo, pois está escrito lá em Eclesiastes: há hora e momento para todos os propósitos debaixo do sol. Então existe tempo para tudo. Então nós temos que respeitar os tempos de Deus. Porque quando nós não respeitamos os tempos de Deus, nós lançamos pérola aos porcos ou aquilo que é santo aos cães, porque falamos fora de hora. Eu, no dia a dia, profissionalmente, eu escuto muitas coisas. Eu escuto: olha, a coisa está feia, ixi, vai piorar, ixi, vai faltar água, ixi, vai acontecer, vai ser terrível. E eu estou dentro de mim: nada disso vem sobre a minha vida, porque eu estou vivendo em outra dimensão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas tranquilas de descanso e refrigera a minha alma. Então,
Esta é a minha fé, é a minha base. Por quê? Porque isto foi colocado no meu interior através da meditação, através dos tefilins. Então, quando isso está no subconsciente, naquele momento, você tem a sua convicção acima da força de qualquer notícia. Ainda que o repórter tenha uma retórica incrível, ainda que os fatos apresentados sejam feitos pelos melhores estudiosos, nós os refutaremos, porque nós estamos alicerçados em uma outra dimensão e convictos que ela existe. Porque o maior problema hoje das pessoas que estão no meio da congregação é que, na verdade, elas não acreditam. Elas fazem força com a mente natural. Elas cantam, elas batem palmas, elas louvam, mas dentro delas a fé está minguada, está ressecada. Então, no momento que vem o obstáculo, não tem força, o interior se abala com a notícia de fora para dentro, quando na verdade a notícia que está dentro é que destrói a que vem de fora. Porque a notícia que está dentro são as boas novas, são aquelas que nos mostram uma outra verdade e que nós podemos então viver uma realidade de vida abundante, de prosperidade, de abundância, e somos em todas as coisas muito mais do que vencedores. E para isso nós devemos rejeitar um grande inimigo, aquilo que eu falei na palestra anterior, o medo. Porque o medo, nós vamos falar agora com mais calma, com mais tranquilidade, o medo, ele é um tipo de fé. Eu quero explanar, esmiuçar aqui uma situação muito interessante e vocês precisam guardar isso. Em todo tempo, todo e qualquer ser humano está emitindo as suas convicções na matriz divina. Como é isso, Pastor Wagner? Como que isso funciona? Em todo tempo, a mente está trabalhando em torno de pensamentos. Cada pensamento traz outro pensamento de mesma natureza. E aquilo começa a frutificar. Se você fizer, por exemplo, um relatório dos seus pensamentos durante o dia, de certo em certo tempo, você então vai ser alertado, por exemplo, pelo seu despertador no celular. Então vamos fazer o seguinte, de 30 em 30 minutos você vai ter um bip ali no seu despertador. E na hora que bater o bip, você vai anotar o tipo de pensamento que estava na sua mente. No final do dia, você vai ver que o teu relatório ele é negativo. É incrível. A mente vai dando asas à imaginação, e como nós temos uma tendência negativa, porque nós nascemos num mundo negativo. Nós nascemos num mundo fracassado. Então, é natural que essa repetição do fracasso, onde você vai, você escuta um reclamando, um murmurando, vai ligar o Jornal Nacional, é notícia negativa, vai assistir um filme, é violência, são problemas que são passados em todo o tempo. Então, nós somos pulverizados por uma gama de informações negativas e isto vai minando o nosso subconsciente. Então, a nossa tendência, na verdade, é pensar de forma negativa. Então, se nós fizermos esses relatórios, essas anotações, nós vamos perceber que em todo o tempo, em toda hora, a maioria dos pensamentos são negativos. Então, nós temos que policiar, vigiar. Em todo tempo, estou pensando negativo, opa, me despertei. Não é nada disso. E eu começo a pensar de forma positiva. E quando isso vai se tornando um hábito, o que acontece? Você vai começar a pensar de forma positiva com mais facilidade. E isso vai se tornar um hábito. E juntando com os momentos de meditação em cima da palavra, em cima dos seus objetivos que você quer construir em Deus, então aquilo vai sendo entranhado, ou melhor dizendo, vai sendo
escrito no subconsciente. E a partir deste momento que você se torna positivo, você em todo o tempo está emitindo na matriz divina uma fé positiva. Porque não existe a paralisia dos pensamentos. A pessoa não estou pensando em nada, eu não estou nem positivo e nem negativo. Isso é mentira. Em todo o tempo, ou é para um lado ou é para o outro. Depende daquilo que nós vivemos mais no passado. Então, na verdade, nós temos que compreender que nós precisamos reeducar a nossa mente. Nós temos que passar a pensar de forma positiva. Mas isso tem que vir de dentro para fora. Porque o de fora para dentro são os tefilins. Nos momentos certos, que você vai meditar, que você vai então entrar com aquela nova informação para reprogramar a sua mente. Os medos, eles bloqueiam, porque eles são uma fé negativa. Então, quando você teme, significa que você está dizendo que aquela adversidade, ou aquele opositor, ou aquela situação, ela realmente é poderosa para te destruir. E você está dizendo isso no subconsciente, está lançando isso na matriz divina. Então você está dizendo, realmente, isso não tem jeito. Realmente, eu vou perder, eu vou fracassar, eu não vou conseguir. Então, esta fé negativa, ela vai ser lançada na matriz divina. E o que Deus vai responder para você? Ele vai dizer, faça-se conforme a sua fé. Porque nós precisamos fazer sempre analogias naqueles momentos em que pessoas com problemas terríveis se aproximavam do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, e dizia, Senhor, tende misericórdia de mim. E o Senhor perguntava, o que queres que eu te faça? Se era cego, ele dizia, que eu torne a ver. E o Senhor lhe dava outra pergunta, você crê que eu posso fazer isso? Aí o cego respondia, eu creio. Aí ele dizia, faça-se conforme a sua fé. Então, conforme, ou seja, conformidade, é de acordo. Ele vai, o poder de Deus vai tomar a forma da nossa fé. Então, por exemplo, quando você coloca uma garrafa vazia em cima da mesa e vem com um jarro de água e enche aquela garrafa de água, se aquela garrafa tem uma silhueta, muitas garrafas elas não são cilíndricas, né? Elas têm ali os seus detalhes, principalmente aquelas garrafas que nós usamos para servir água gelada. Então ela tem ali o lugar onde você vai segurar, aquele lugar ele tem um ressalto, então ela é toda cheia de entalhes, toda cheia de detalhes, né? E quando você coloca a água lá dentro, ela toma aquela forma. Então se a garrafa é toda sinuosa, cheia de entalhes, aquelas coisas cortadas, ou melhor dizendo, que tem aqueles baixos relevos, então a água lá dentro ela vai tomar a forma daquilo ali, do recipiente. Se é uma xícara, a água vai tomar a forma da xícara. Você pode até fazer uma experiência. Você coloca uma xícara com água no congelador. Na hora que congelar, você aquece a xícara por fora e na hora que aquele gelo que está lá dentro descolar, você vai perceber que ele está no formato da xícara. Porque ele foi colocado ali dentro. Então ela agiu de conformidade com o recipiente. Então a fé, ela vai ter uma resposta de Deus. Então ele vai dizer, o resultado da sua fé está de conformidade com ela. Então faça-se conforme a sua fé, do jeito da sua fé. E como que é o jeito da sua fé? Nós precisamos olhar para nós neste momento. Como é o jeitinho da nossa fé? Na hora que a situação pega, a gente diz assim, realmente, fiquei aquele tempo na igreja, achei mesmo que realmente
a gente podia viver pela fé, que Deus faria milagre, mas não faz, é muita emoção, não é bem assim. Não é bem do jeito que está escrito. As pessoas que passam a palavra, eles forçam a barra. E principalmente quando você vê que aquela pessoa que está passando a palavra tem uma vida então que não está condizendo com a palavra, e a situação fica mais triste ainda. Mas a verdade é que não existe corrupção no reino de Deus. Ah não, porque a pessoa está na liderança, então Deus vai derramar o poder de qualquer forma, independente da forma que ela crê. Não existe isso. Eu posso ser pastor, eu posso carregar vários diplomas, mas o resultado de Deus na minha vida, Ele vai sempre agir de acordo ou em conformidade com a minha fé. Vai ser sempre assim. Eu não posso mudar isso, porque é uma lei do universo. É uma lei que Deus estabeleceu. O meu universo vai funcionar assim. E quando Ele estabelece alguma coisa, meus queridos, a gente não vai conseguir mudar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então não existe variação de mudança na pessoa de Deus, porque Ele é perfeito. O teu amor é perfeito, o teu reino é perfeito. Se Ele mudar qualquer coisa, vai tornar-se imperfeito. Então Ele não vai deixar de ser o melhor para ser algo distorcido que a gente acha que está certo. Então nós temos que entrar em conformidade com o reino de Deus, porque aí nós vamos obter resultados. E na palestra passada eu falei um pouco sobre o versículo de número 38 e 39 do livro de Hebreus. Então, o autor de Hebreus, ele foi muito abençoado, muito usado por Deus para escrever isso aqui. Ele diz assim, Hebreus 10, a partir do versículo de número 38. Ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. O interessante é que esse primeiro passo, viver pela fé. Viver pela fé significa que o resultado da minha fé, ele vai trazer as minhas expectativas à existência. Porque vamos dizer assim, o significado de fé é o seguinte: fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, como eu não estou vendo o meu sonho de forma natural, com os olhos naturais, mas eu estou vendo pelo poder da minha imaginação. Então eu imagino a minha vida. E aquela imaginação, aquele pensamento todo desenhado, que tem ali o meu sonho, que tem ali a minha casa, que tem ali o lugar onde eu quero morar, e várias coisas que nós temos expectativas, que nós esperamos, né? Então essas coisas todas, elas não estão sendo visíveis aos olhos naturais, mas elas estão sendo construídas pelo poder do pensamento, da imaginação. Por isso que Deus nos deu a imaginação, porque eu imagino, eu construo. Então na minha imaginação é como se fosse um holograma, é uma realidade virtual. Aquela ali está em forma abstrata, como o mundo espiritual. A gente não consegue palpar de forma natural. Então eu trago aquela imaginação, e aquela imaginação ela é regada com a minha convicção, e isto é lançado na matriz divina, e o universo que Deus criou para que correspondesse às nossas expectativas, os resultados da nossa fé, então ele vai trazer aquela realidade que nós estamos construindo com convicção. Então é assim que nós vivemos pela fé. Claro que existem coisas que Deus ele vai dar a sua opinião para que nós tomemos uma direção mais sensata. Às vezes a gente não está muito bem e está construindo um sonho
E o sonho não é um sonho bom. E Deus, como Pai, Ele pode muito bem te orientar. Não, filho, faça diferente. Minha filha, vai para esse lado. Não, essa pessoa que você quer casar com ela não vai fazer bem para você. Não é esse que eu separei para você. Então tudo Deus pode orientar, porque tem certas coisas que a gente não vai conseguir, talvez no momento, receber uma revelação. A gente não vai estar tão espiritual e ali, naquele momento, a gente está só com a emoção e vai de qualquer jeito mesmo. Não. Então Deus às vezes Ele intervém, mas é para o nosso bem. Não é para abortar os nossos sonhos, mas sim para realizá-los. Ele só redireciona os nossos passos. Não faça dessa forma. Não se envolva com tal pessoa, porque vai trazer muita tristeza. Aquela pessoa ali não é quem você está pensando. Então, esses alertas, esses avisos, isso é a melhor coisa do mundo. Isso é um carinho de Deus para nós. Amém? Então, continuando aqui, o justo viverá pela fé. Então, a nossa vida é como se nós estivéssemos andando em cima de uma ponte e à frente dos nossos passos ela está sendo construída pela nossa fé. Então seria isso a ilustração. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Então muitos retrocedem pelo medo. Não dá, eu já me machuquei, pessoas me decepcionaram, eu não quero, estou com medo, eu tenho medo de várias coisas, eu não quero me envolver, eu tenho medo de me decepcionar com esse negócio de fé. Eu vou acreditar, vou botar minha vida e de repente esse negócio de Bíblia não tem nada a ver e eu vou me decepcionar lá na frente. Então retrocede, quando na verdade ele poderia estar testando. Segundo já foi ensinado em outras palestras, nós testamos a nossa fé. Nós aplicamos a nossa fé e contemplamos resultados. Nós trabalhamos com a mente científica. É como se a nossa vida fosse um laboratório e nós estamos ali lançando pequenos testes e colhendo os resultados. Isso vai o quê? Construindo uma fé poderosa dentro de nós. Mas então muitas pessoas retrocedem por causa do medo. E depois ele diz o seguinte, versículo de número 39, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então, o caminho do aperfeiçoamento, quando nós estamos desenvolvendo a nossa fé, nós estamos caminhando nele nós estamos caminhando nele como salvos, porque nós somos salvos. Embora muitas vezes a gente erre, está aprendendo, é normal, mas existe uma caminhada, existe um esforço, e isso é o que Deus quer. Então nós somos salvos, nós falhamos às vezes, mas nós estamos acertando cada vez mais, vai diminuindo os erros, o aperfeiçoamento vai crescendo e nós vamos sendo transformados em pessoas melhores. Então essa é a caminhada da fé. É assim que nós devemos caminhar, segundo as Escrituras. Quem vive com medo depositou a sua fé no fracasso. Existem 6 inimigos poderosos, 6 tipos de medos. Eu vou falar aqui sobre cada um deles. O primeiro deles aqui na minha lista é o medo da pobreza, depois o medo da morte, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da crítica. O medo da pobreza, ele tem o seguinte resultado. Qual que é o propósito? Puxa vida, quanta gente tem medo de ficar pobre. Nossa, eu não posso gastar. E ele vai começando a reter o dinheiro, quando na verdade, eu já expliquei em outras palestras, o nosso dinheiro tem que circular. Não é circular gastando o dinheiro de qualquer jeito, como o filho pródigo. O filho pródigo pediu herança e foi lá e dizimou os bens dele com meretrizes, fazendo arruaça e tudo mais, e ele volta então pobre, sem nada. Agora, o nosso dinheiro, quando a pessoa tem muito medo de ficar pobre, ela tem uma tendência à avareza, ela começa a travar. Quando ela começa a travar, o dinheiro não circula, aí o que acontece? A sua fonte começa a minguar. Porque nós temos que estar sempre abençoando outras pessoas. Então, o nosso dinheiro tem que circular com sabedoria. Nós temos que agradecer o momento que nós estamos gastando. E nem devemos dizer essa palavra gastando.
vamos dizer, investindo. Então, se eu preciso de um calçado, vou investir. Eu preciso de um calçado. É investimento na minha vida. Se eu preciso me alimentar bem, eu começo a comprar alimentos de má qualidade porque eu não posso gastar. Então, esse eu não posso gastar, senão eu vou ficar pobre, simplesmente pode ter certeza que vai ficar sim. Vai ficar pobre. Porque o medo da pobreza é a fé na pobreza. Nossa, a pobreza vai chegar. Ai meu Deus, eu vou acabar ficando pobre. Então vai ficar pobre. Porque está investindo nessa fé. O outro é o medo da morte. O medo da morte, ele atrai a morte. Porque ele está colocando a morte como um obstáculo poderoso, como um inimigo poderoso. Então, teme-se, fica totalmente alienado. Eu vi pessoas no meio dessa situação de pandemia que estavam apavoradas. E no meu trabalho eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas. E no momento que eu fui chegar perto, para só cumprimentar, não que eu fosse abraçar, nada disso, só chegar perto, dar um bom dia, boa tarde, eu com a máscara, a pessoa, não, fica distante, pelo amor de Deus, eu não posso pegar esse negócio, pelo amor de Deus. Então a pessoa entrou numa situação e ali ela parte para o confinamento, e quanto mais medo, mais fé ela coloca na morte, e ela começa então a atrair aquilo ali com a sua fé negativa. Então muitos deixam de viajar porque tem medo de morrer. Muitos não vão viajar de avião porque tem medo que o avião vai cair. Ele tem certeza, quando ele entra no avião, ele nem entra porque ele sabe que vai cair. Então, olha que situação. Ele começa a ter medo de tudo. E esse medo, ele vai então alimentando cada vez mais a morte, para que a morte chegue até ele. O outro medo é o medo da doença. É a mesma coisa dessa pessoa que estava lá. Ela tem medo de morrer e de morrer através da doença. Então, automaticamente, ela fica se isolando de tudo e de todos, e qualquer coisa ela adoece. Isso é normal. A pessoa que tem medo de doença, ela sempre sente sintomas. Se ela abraça uma pessoa que deu um espirro, de repente ela já está sentindo a garganta irritada e acha que já está gripada também. Vocês já devem ter visto pessoas assim. Porque os sintomas psicossomáticos já estão se manifestando, que é o resultado da fé. E ela então vai atrair aquela situação cada vez mais e mais. E é óbvio que mais cedo ou mais tarde ela vai contrair a doença. Porque é a fé dela, é o que ela está investindo durante a sua vida. Uma outra situação é o medo da perda do amor. Eu já vi pessoas que elas vão ficando com muito medo da perda do cônjuge, que elas começam então a criar cercas em torno do cônjuge. Ele não pode sair, ele não pode ir em lugar nenhum. Claro que uma pessoa casada, ele tem que saber muito bem onde ele vai. Ele tem que ir em lugares que não vão comprometer o seu relacionamento, isso é óbvio. Mas quando a pessoa tem medo, ela começa a se tornar obsessiva. Fica obcecada pelo cônjuge, e naquela obsessão ela começa a ficar nervosa e agressiva, e o cônjuge vai se sentindo totalmente aprisionado, acorrentado. Ele não pode às vezes visitar os teus parentes, a tua mãe, o teu pai. Ele começa a ficar cercado por aquela paranoia, por aquela obsessão, e ele vai se sentindo sufocado, chega um momento que ele não aguenta e vai embora, e aquela pessoa fica arrasada e começa a perseguir, e a pessoa às vezes vai se envolver em um novo relacionamento porque não aguentou mais aquele. Ela está perseguindo ele nas redes sociais, fica seguindo, vira uma obsessão, parece coisa de filme. Eu já vi coisas assim acontecendo. Eu estou falando coisas de que eu tenho experiência. Eu já pude ver
situações dessa forma. Tudo começou com um medo de perder. E por fim perdeu. E ainda continua com obsessão e aquilo vai virando até loucura. Se deixar, no final a pessoa vai ter que ser internada, vai ter que tomar psicotrópicos terríveis para poder controlar a sua situação. Porque aquilo toma proporções terríveis. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa mente. Medo da velhice. O medo da velhice é algo que eu vi coisas terríveis. Eu vi pessoas que, por medo da velhice, fizeram tantas cirurgias para não ficar velhas, que elas ficaram pior do que se tivessem envelhecido naturalmente. Se transformaram em verdadeiros monstros. Causaram deformações no corpo, começam aquilo também começa a virar uma obsessão, e a cirurgia plástica em cima de cirurgia plástica, e aquilo vai virando obsessão, e ela fica enxergando que aquilo ali está trazendo resultado, e ela precisa de mais, e às vezes tem pessoas que já fizeram dezenas de cirurgias e continuam, e chegam ao ponto que viram verdadeiros monstros. Ficam pessoas totalmente deformadas. Aí quando a gente vê uma pessoa que envelheceu naturalmente, aquela pessoa mais linda, e uma pessoa que tentou, que ficou apavorada por causa da velhice e se lançou sobre as cirurgias plásticas de forma desesperada, aquela pessoa ali está terrível. O quadro dela é terrível. Eu vi uma atriz que ela é toda deformada. Ficou um aspecto assustador. Tudo começou com um simples medo. Nós não temos que ter medo. O medo, ele traz aquilo que você teme. É como se você estivesse dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. E Deus vai dizer: faça-se conforme a sua fé. Com muita tristeza, mas é assim que funciona. Porque a fé negativa, ela vai trazer aquilo que é da sua natureza. Não tem como mudar. Medo da crítica. Medo da crítica é algo que todos nós temos. É lógico que existe um medo, um receio que é inteligente. Por exemplo, se eu vou em uma reunião numa empresa onde todos estão com traje social, então todos estão com traje, paletó, gravata, certinho. E eu chego lá com uma saia escocesa. Então o que vai acontecer? Todo mundo vai falar alguma coisa, vai criticar, com certeza. Então eu não vou fazer isso. Por quê? Aquilo vai denegrir a minha imagem. Então lá na reunião eu falo assim: pô, como que ele vem com uma saia escocesa numa reunião executiva? Esse cara é louco. Então aquilo vai comprometer. Isso é sensato. Mas agora, quando nós estamos tratando, por exemplo, do reino de Deus, em viver uma vida em cima da convicção, fazendo as meditações, segundo o que está escrito, buscando, aí chega aquele e diz: você é louco, rapaz, você está envolvendo nisso aí, isso não vai dar em nada, você vai ver lá na frente, você vai se decepcionar, para com isso. Muita gente ficou louco fazendo isso. Aí você pega e fica com medo daquela crítica: não é mesmo, hein? Eu não vou fazer não, eu vou seguir o conselho dele. E outra, você vai ter que enfrentar pessoas que vão dizer: ué, agora você é cristão? Você não era. Você fazia tudo que nós fazíamos, você bebia, você participava de baladas, fazia aquele monte de coisa, agora é cristão? E começa então a zombaria. A gente tem medo da crítica. Fala: nossa, não, deixa eu voltar a ser igual a eles, porque aí eles não vão falar nada de mim. Eles não vão zombar, eles não vão me criticar. E aí nós perdemos o quê? A oportunidade de entrar no reino de Deus. Esse é um exemplo. Quantos deixam de fazer? Tem gente que deixa de comprar a roupa que gosta porque o outro criticou. Porque uma amiga disse: nossa, assim ficou feia. Aí ela não compra. Então, existe algo dentro de nós, isso é personalidade. Nós temos que ter autenticidade. Então, se eu gosto de uma coisa e alguém não gosta, o problema é de quem não gosta. Eu não estou fazendo nada
de loucura, como aquele exemplo que eu disse da saia escocesa na reunião executiva. Então, eu não estou fazendo nada, nenhuma loucura como essa, uma coisa assim, que dá uma discrepância, um troço absurdo que não tem fundamento. Não, simplesmente eu estou aplicando o meu gosto. Todos nós somos diferentes. Então, não tem isso. Nós temos que ter autenticidade. O medo da crítica traz uma fraqueza. E ela faz o seguinte, ela vai dizer que sempre a crítica é superior à sua vontade. Você vai fazer uma coisa, mas e se aquelas minhas amigas verem isso, nossa, o que elas vão falar? Não vou fazer. Eu quero viajar para tal lugar, mas minhas amigas vão falar que eu vou viajar para lá, que isso é uma burrice, eu não deveria ter feito isso. Então eu não vou viajar para lá porque elas vão me criticar. Então, eu já vi pessoas que deixam de fazer quase tudo por causa dos outros. Então está deixando de viver. E as oportunidades na vida, elas vêm e elas passam. E nós temos que estar preparados. E se nós ficarmos preocupados com as críticas, nós vamos perder as oportunidades que Deus nos concede nessa vida. Por isso nós devemos prestar muita atenção. Que a crítica, ela não pode ter poder destrutivo sobre as nossas vidas. Porque nós somos mais do que vencedores. E eu quero deixar para vocês um pensamento muito inteligente de Joseph Murphy. E é para se pensar, é para você meditar nisso aqui. Diz assim: deixa eu localizar aqui. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo dos nossos próprios pensamentos? Joseph Murphy. Mas não é verdade? Eu não vou porque senão eu vou ficar doente, é um pensamento. Eu não vou porque senão o avião vai cair e eu vou morrer, é um pensamento. Você está com medo dos seus próprios pensamentos. Existe também um outro pensamento muito inteligente, aqui de um filósofo, um grande filósofo americano e poeta do século XIX. Ele diz assim: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Enquanto você não faz aquilo que você teme, ali está o seu limite. Então, se você teme, se você diz que não consegue, ali é o seu limite. Você colocou uma cerca em você mesmo. E você não vai transpor, porque você já determinou, aqui é o meu limite. Não limiteis o ilimitado. O Senhor Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Eu não esqueço daquele homem, quando ele chegou para Jesus e disse, olha, meu filho, o inimigo joga ele na água, ora no fogo, e se tu podes, faça alguma coisa. Jesus disse, se eu posso, ou seja, se está passando o problema para o meu lado, não, tudo é possível àquele que crê. Aí ele caiu em si e disse, Senhor, ajuda-me na falta de fé. Reconhecimento. Nós temos que reconhecer. Vamos reconhecer que temos limites. Vamos reconhecer que nós precisamos mudar de vida. Não, realmente eu não creio, eu não tenho fé. Assume e começa a tua vida nova. O reconhecimento vai te dar essa oportunidade. Seus medos devem ser dominados antes de que você possa vencer em qualquer empreendimento da vida. Napoleão Hill estudou várias pessoas de sucesso. Primeiro elas vencem o medo, depois elas conquistam os empreendimentos da vida. Não adianta ir carregando a bagagem do medo, fazer o seu empreendimento, porque qualquer coisa que der errado, você vai dizer, eu sabia, e vai voltar para trás. Você não é capaz de ver algo que está fora do lugar e saber que aquilo ali não vai te parar, porque existe um sonho. E aquele sonho está na matriz divina, porque eu creio no Deus que eu sirvo, e aquele sonho já está consumado, está feito. E quando acontece o negócio, você não quer nem saber, isso aqui vai ter que se resolver, vai acontecer alguma coisa, esse negócio não vai ficar na minha frente, porque assim diz o Senhor. Então, é assim que é a nossa postura.
Joseph Murphy disse uma coisa muito inteligente. Eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Ele disse assim: você nasceu com apenas 2 medos. Medo de cair e medo de ruídos. Todos os demais foram adquiridos ao longo da sua vida. Livre-se deles. Então você nasceu com 2 medos de fábrica, vamos dizer assim. O medo de cair, você pega um bebezinho, finge que vai fazer assim com ele para o alto e depois desce de uma vez, ele dá um tranco, porque ele tem aquele medo natural de cair. E se o bebezinho está dormindo, você faz um barulho, ele assusta, porque ele tem medo do barulho, o ruído. Só esses 2 medos. Os outros todos são adquiridos ao longo da vida. Ou talvez até mesmo em fase de gestação veio em forma de trauma por parte dos pais. Mas da mesma forma, através das meditações, dos tefilins, vocês vão lavar, ou seja, expulsar a água suja com água limpa nova. Então vai entrar o que é novo e o velho tem que sair. Então esta é a mensagem. Eu vou parar por aqui, que nós já estamos com um tempo avançado, mas eu quero que vocês pensem em cada coisa que foi falada nessa palestra, sobre os medos, sobre as barreiras, sobre você não vencer o seu medo e partir para o empreendimento na sua vida. Você pode fracassar, então cuide-se, trate-se primeiro, invista em você mesmo, porque quanto mais forte você tiver, quanto mais positivo, maiores serão os resultados na sua vida. Então eu deixo aqui um grande abraço essa noite, que Deus abençoe a todos poderosamente com uma vida abundante e que todos tenham um posicionamento firme para viver uma vida santa e justa na presença do nosso Deus. E espero vocês na próxima quarta-feira para compartilharmos mais novidades de vida, para termos uma vida cada vez mais abençoada em nome de Jesus.